Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson Brandão. Então vamos seguindo com as atividades práticas de redação no ensino médio, ok? Vamos trabalhar aqui as orações subordinadas. A gente estava trabalhando, né? Orações coordenadas e agora a gente vai para as orações subordinadas. Então, o que seria realmente as orações subordinadas? As orações subordinadas são aquelas que exercem a função sintática em relação à oração principal. Tá, então o que é isso, né? A gente vai ter, então, uma oração principal, onde tem verbo e tudinho, e vai ter uma segunda oração ali, mas que ela complementa a ideia da primeira, e vai ter uma função sintática. Vai ter uma ideia de objeto direto, indireto. Mas esses objetos direto e indireto, tudo que for complemento, eles têm verbo. Aí eles passam a ser oração. Certo? Então, a gente vai vendo, ó, a gramática da língua portuguesa estabelece dois tipos, né? Como a gente estava vendo. Um composto por coordenação, quando tem a conjunção, mas as orações são independentes, e o subordinação. Aí, olha só, este é formado por dois ou mais orações, porque são compostos, né? Períodos compostos. Que tem uma principal e uma outra subordinada, porque é dependente sintaticamente dela. Então, por ordem sintática, por ela ser um objeto direto, um objeto indireto, um advérbio, né? Ela fica presa a outra oração, então ela se torna dependente, oração subordinada, ela se torna subordinada à oração principal. E aí o primeiro é formado apenas por, que é no caso as orações coordenadas, orações independentes. E aí elas não têm dependência sintática, uma tendida sem a outra e não precisam estar tendo essa ligação uma com a outra. Certo? Então vamos dar uma olhada aqui, né? A oração independente sintaticamente normalmente tem sentido e constitui-se um texto. Então a gente tem aqui, ó. Por que eu coloquei? Isso aqui é um período simples, tá? É uma oração, período simples. Então, oração, também período simples, tá? Por quê? Tem verbo e tem pontuação ali, né? Sol brilhou. É um período simples porque só tem um verbo, no caso. E ele tem sentido próprio, ó. A gente sabe, o sol brilhou, até um... Se a gente fosse aprofundando mais, né? A gente tem aqui, morfologicamente, um artigo, um substantivo e um verbo. Sintaticamente, a gente tem o sujeito aqui, o sol, né? Com a adjunta nominal que é tem um núcleo aqui que é o sol, a palavra principal, e uma adjunta nominal que é uma palavra que acompanha o núcleo. Então o que é o artigo aqui está acompanhando o sol, então ele seria uma adjunta nominal. E o brilhou com sentido completo, porque a gente já sabe, brilhou, né? Então não precisa dizer igual assistiu, que a gente fica perguntando assistiu o quê? Ou assistiu a quê? Não dá, essa pergunta não pode ficar no ar, no caso. Mas aqui não tem essa ideia, então a gente teria um verbo intransitivo aqui. Mas aí é esses pontos que a gente vai vendo para a redação também. Aí ele fala aqui, ó, ele tem sentido próprio e é independente, ok? Agora, se essa oração for inserida em uma camada gramatical inferior, ou seja, em relação a uma outra oração, ela não será mais independente. Como assim, professor? Então a gente vem aqui, ó. As crianças saíram quando o sol brilhou. Olha, o sol brilhou bem aqui, ó. Só que ele está já vinculado a uma outra frase principal. Então a gente tem aqui, as crianças saíram. Aí, poxa, saíram. Aí a gente tem aqui um quando o sol brilhou. Como assim, professor? As crianças
beleza, né? A gente tem aqui o sujeito, que são as crianças. Aí a gente tem saíram, que é um verbo. Já saíram, a gente já entende que elas saíram. Só que aqui o quando, ele está exercendo um papel, gente, de funcionando como um adjunto adverbial. O que é isso, professor? A gente vai vendo também. Adjunto adverbial é aquilo que vai dando uma ideia a mais para verbos, para dando um pouco mais de informação. Não que eles estejam precisando, né? Mas a gente vai dar mais detalhes do que está acontecendo. Porque se fosse só as crianças saíram, já entenderíamos bem. Tá bom? Já foi, saíram. Mas a gente está dando mais detalhes. E aí a gente tem um adjunto adverbial. Só que nesse adjunto adverbial, porque poderia ser, as crianças saíram ontem. Tá aí uma informação. E nesse ontem não é verbo, é um advérbio. Né? Mas quando eu digo quando o sol brilhou, aí esse adjunto adverbial aqui, ele já está com um verbo aqui dentro. Isso tudo é um adjunto adverbial. Só que aqui tem um verbo que é o brilhou. Então ele passa a ser uma oração. E aí, como é um advérbio aqui, ele é subordinado à oração principal. E qual é a oração principal? As crianças saíram. Então a gente teria aqui oração principal. Principal o que, professor? As crianças saíram. Então seria a principal. Aí a gente tem a oração subordinada. Que é o que? Quando o sol brilhou. Certo? Então, quando o sol brilhou. Então, a gente tem a oração principal e a oração subordinada à principal. Então, e se a gente falar só quando o sol brilhou, fica estranho, a gente não entende sozinho com eles. Quando o sol brilhou, precisa de uma oração principal para a gente entender o contexto completo. Por isso que é uma oração subordinada. Ele fala, né? Observe que é escrita dessa forma, a oração apresenta a seguinte estrutura sintática, que foi o que a gente colocou aqui, né? Oração principal e a oração subordinada. A oração quando o sol brilhou tem uma relação de dependência, ela depende da oração principal. Então, exerce uma função sintática, né? Então ela exige uma dependência da oração principal, ok? Então, a gente detalhou aqui mais um pouquinho. Ok, pessoal, então, para a oração subordinada a gente passou aqui para vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só dar uma revisada ou colocar nos comentários que a gente vai buscando entender melhor como passar essa ideia para vocês e tudo mais. Curta, comenta, compartilha. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.